Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te falar dos principais motivos pelos quais os alunos de Direito desistem do curso. Com frequência eu vejo, eu leio, eu sei sobre alunos de Direito que começam a pensar em desistir do curso e que não conseguem tomar essa decisão e que muitas vezes se sentem frustrados. E aí a gente vai para a internet, a gente vê inúmeras pessoas relatando o seu desgosto pelo direito, porque a gente tem que abandonar mesmo, porque abandonaram, enfim. Eu consigo identificar hoje, como professora já há algum tempo, algumas questões que se repetem. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre os principais motivos pelos quais eu vejo os alunos de Direito desistindo do curso, e isso serve tanto para quem está pensando em iniciar o Direito, como para quem já está na faculdade. Porque, primeiro, pode ser que tu previna, de algumas dessas coisas acontecer, porque são questões muito mais direcionadas e voltadas para o jeito que a gente lida com as situações. E segundo, talvez tu esteja no momento que tu está pensando em desistir. E aí eu vou explicar essas questões e talvez tu tenha uma perspectiva diferente. Em resumo, esse vídeo é para quem ainda não entrou na faculdade, para quem está na faculdade feliz e para quem está na faculdade talvez aí questionando se foi ou não a melhor opção. Mais uma vez, gente, é bem diferente a gente olhar uma situação dessas quando a gente já passou por ela e quando a gente já viu muita gente passar por ela, e por isso que eu falo com uma certa propriedade. Eu já saí da situação, consigo ver ela de fora e eu consigo perceber sim que vários padrões se repetem. Os erros ou basicamente as decepções, os problemas, eles acabam se repetindo. De forma geral, são algumas situações que poderiam ser evitadas, pelo menos se os alunos refletissem um pouco sobre elas. Então, esse vídeo aqui, ele é um pouco diferente dos vídeos que talvez tu vai ver sobre alunos que desistiram do curso. Eu já passei pelo curso, já me formei, fiz mestrado, doutorado, já passou um tempo para eu poder sedimentar essa visão que eu tenho. É um vídeo diferente, mas que vai te trazer aí algumas perspectivas que talvez hoje, dentro da faculdade, tu não consiga ter. Vem comigo então, que esse vídeo pode sim fazer com que a tua visão sobre o tema se amplie. Muito bem, eu vou falar hoje de 6 pontos que eu vejo que acontece com muita frequência, e aí eu quero que tu vá pensando aí se algum deles encaixa na tua vida ou se tu se identifica com algum desses pontos. Se tu te identifica, não é o fim do mundo, tá? Dá tempo de tu fazer o que tu quer fazer da tua vida ainda. Não existe nenhum erro que pode destruir a tua vida nesse sentido, tá? Então, olha, vamos pensar juntos. Primeira coisa que na minha percepção faz com que os alunos desistam do curso de Direito, se decepcionem e criem todo aquele drama que a gente vê nas redes sociais de pessoas que odeiam o curso de Direito. Primeira coisa, gente, é que muitas pessoas se deixam seduzir por imagens, por possíveis poderes, por uma possível vida muito rica, com muito dinheiro, e escolhem fazer direito porque querem isso. Muitas pessoas deixam de fazer algo que gostariam de fazer. Por exemplo, eu queria fazer arquitetura, eu queria fazer jornalismo, eu queria fazer psicologia, mas é o direito que vai me dar dinheiro, então eu vou ir para o direito. É assim, quando a gente escolhe algo porque basicamente tu acha que tu vai ganhar mais dinheiro, mas tu não tem uma proximidade, não é aquilo que te faz, querer seguir estudando, é muito provável que tu vá ter problemas, que tu vá ter dificuldades. É possível eu me dar bem no direito, quando eu escolhi direito pelo dinheiro, mas eu queria muito outro curso ou outra coisa? É possível. E é possível, inclusive, que tu faça o direito ser o teu curso e que tu seja feliz no direito. Isso não é impossível, é super possível. Só que tu tem que ter essa consciência. Então, o que eu mais percebo são pessoas que, sabendo que queriam uma outra área, vão para o direito apenas pelo valor econômico, apenas pelas promessas de poder, pelas promessas de possibilidades que a gente tem com o direito. E aí que a gente tem o grande problema. Quando tu sabe que tu quer algo, mas tu vai para o outro lado apenas pelo lado do dinheiro, apenas em razão do dinheiro, é muito provável que tu tenha problemas.
certo? Por que isso, gente? Porque tu fica sempre pensando o que tu poderia estar fazendo se tu tivesse ido pro outro lado. Porque tu tomou uma decisão racional, de certa forma, mas o teu coração, ele quer ir para outro lado, o que tu gostaria de fazer é outra coisa. E também tem o fato de que a gente começa a imaginar que a outra faculdade seria muito melhor, que lá tu estaria feliz, que lá tu não teria dificuldades. E para ser bem sincera, né, gente, toda faculdade vai ter os seus altos e baixos, as suas dificuldades, os seus problemas, né, os obstáculos que a gente vai ter que passar, aquela matéria chata que a gente não quer fazer. Em qualquer faculdade tu vai encontrar isso. Só que quando tu fez uma faculdade pelo dinheiro, que tu já não gosta muito, e tu tem essas dificuldades, tudo se multiplica por 10. Porque aí tu já não gosta da faculdade, tu já tá ali só pelo dinheiro, tu já acha tudo um absurdo, tu já não se identifica, e aí tem um probleminha lá, tem uma materiazinha chata, tem uma leitura ruim para fazer, tudo vira um drama. Então, o primeiro grande problema é pessoas que escolhem o curso pelas razões erradas. Se tu teve o sonho a vida inteira de fazer um curso, medicina, psicologia, sei lá qual área, e tu escolheu o direito apenas por razões de facilidade, por exemplo, apenas porque era o curso que tu conseguiria fazer, apenas porque tu queria fazer alguma faculdade, toma cuidado. Tu vai sim ter muitos momentos que tu vai repensar, em que tu vai querer desistir, em que tu vai pensar em abandonar tudo e tudo bem. Só que o importante é que tu tome a decisão. Tu queria fazer tal coisa, mas o direito foi o que tu conseguiu, o direito é o que tu acredita que tu vai conseguir se dar bem. Decida e não volte atrás. Essa é uma grande questão. Tu tem que decidir, se tu decidir que é o direito, tu vai enfrentar e tu vai conseguir, tu vai chegar lá. Agora, se tu só pensa no outro curso, se tu só pensa em como seria a tua vida, se tu fica ali dando essas voltas, então realmente pensa se não é pra tu desistir mesmo e trocar de curso, certo? Tudo bem se tu não gostou mesmo, se tu te arrependeu, todo mundo pode errar, todo mundo pode voltar atrás. Mas, enquanto tu não aceitar que é o direito que tu tá fazendo, tu vai ter muita dificuldade, certo? Então, fica atento. Se tu tinha um grande sonho e tu não quis seguir ele para seguir por outros motivos, outro curso, que no caso é o direito, tem que tomar essa decisão racionalmente e tu tem que fazer com que o teu coração também venha para cá. Senão tu vai viver para sempre nessa divisão e tu nunca vai conseguir ser feliz com o direito ou vai conseguir realmente aceitar o curso como ele é. Um segundo motivo muito comum para os alunos de direito desistirem do curso é parecido com o primeiro, mas tem algumas diferençazinhas. No primeiro ponto eu falei de pessoas que decidem ir para o direito por pensar em dinheiro, em poder, em status, sabendo que queriam fazer outra coisa. Mas existem pessoas, e assim, gente, eu falo de uma grande maioria dos alunos que estão na faculdade de Direito, que não sabem o que fazer. E entre não saber o que fazer, decidem ir para a faculdade de Direito, porque a gente sabe, existem muitas faculdades de Direito, não é tão difícil de entrar, é uma faculdade que não nos cobra instrumentos, não nos cobra nada mais do que a mensalidade, se tiver uma faculdade particular. E aí, muitos vão pensando que, de repente, podem fazer várias coisas dentro do curso, o que é verdade, né? Nós temos, sim, muitas possibilidades de carreira depois. Mas qual é a questão aqui e que acaba batendo um pouco com aquela última que a gente falou? Basicamente, se tu não sabe o que tu quer, tu vai chegar no curso e tu vai fazer, tu vai tentar te encontrar lá, mas nem sempre tu tá com a cabeça, com a mentalidade de alguém que realmente quer estar lá. Então, muita gente usa o curso de Direito como um paliativo, como uma opção, assim, já que tu não sabe o que fazer, tu vai fazer Direito, sabe? Porque Direito, querendo ou não, é uma matéria que tu vai aprender sobre coisas importantes, muitas pessoas pensam, e é verdade também, que o Direito, ele nos traz conhecimentos que todo mundo vai usar na vida. Agora, se tu tá na faculdade de Direito, mas tu não te compromete em fazer a faculdade, em encontrar o teu caminho, em buscar a tua carreira de verdade, assim, com vontade, em algum momento tu vai sentir justamente esse nhé, sabe? Aquela coisa de estou aqui, mas não tenho motivos para estar. Eu decidi, mas eu decidi porque eu não sabia o que ia fazer. Muitos indecisos, certo? Na hora da escolha da faculdade, não sabem o que querem, escolhem Direito. Eu já vi muitas brincadeiras que os indecisos escolhem o Direito ou a administração.
porque são faculdades bastante genéricas em que tu vai ter uma gama de possibilidades depois. É diferente de escolher medicina, por exemplo, que é um pouco mais centrado, além de ser muito mais difícil de tu entrar na faculdade de medicina do que direito e administração. Não dá pra gente fingir que isso não acontece. Agora, gente, olha, o que eu faria, né, se eu estivesse com 17 anos hoje e tivesse que escolher e não sei o que quero? Pessoalmente, se eu pudesse voltar atrás, se eu precisasse, se, enfim, alguma coisa assim, uma máquina do tempo voltasse, provavelmente eu teria tirado um ano para eu parar, pensar, pesquisar mais, talvez até trabalhar na área para ver como funcionam as coisas e entrar de verdade com vontade na faculdade do que entrar daquele jeito, sabe? Só para ir matando o tempo. Eu sinto que hoje os alunos têm muita imaturidade, talvez não é nem culpa deles. Eu mesma era, de certa forma, muito imatura, mas como eu briguei muito para entrar na faculdade de Direito, tipo, eu comecei a estudar anos antes do vestibular, que na verdade era um vestibular seriado que eu fazia todos os anos do ensino médio, um pouquinho diferente meu ingresso na faculdade. Eu briguei tanto para entrar que eu entrei lá sabendo que eu queria aquilo. Então, mesmo quando eu estava indecisa no início do meu primeiro ano de ensino médio, entre o direito e jornalismo, que era o que eu queria muito, quando eu decidi pelo direito, eu não parei mais para pensar. Eu decidi pelo direito e eu segui em frente naquela decisão. E depois na faculdade, mesmo com várias questões que eu não concordava, ou que eu não via o meu perfil ali, eu dei um jeito, né? Eu tratei de construir o meu próprio caminho. Porque veja, o direito é uma faculdade que tu pode sim encontrar o teu caminho, que pode ser bem diferente de outros caminhos mais comuns. Então assim, olha, se tu não sabe o que tu vai fazer, se tu tá na dúvida, se pra ti tanto faz a faculdade, talvez tu não esteja maduro o suficiente para entrar na faculdade de Direito. Talvez tu vai entrar e tu vai te frustrar justamente porque não foi o que tu escolheu, não era algo que tu queria de verdade. Ah, professora, mas meus pais me pressionam. Bom, tu vai ter que tomar uma decisão. Então, tu quer mesmo, tu vai fazer acontecer, tu vai te responsabilizar, tu vai te comprometer em fazer aquilo dar certo. Porque se tu não estiver disposto, tu vai estar só perdendo tempo de vida, muitas vezes perdendo dinheiro, né? Quando a universidade é privada, tem que pagar uma mensalidade bastante alta. Pensa, é isso que tu quer? É o que tu espera? É o que tu busca? Tu realmente acredita que tu pode te encontrar lá? Porque aqui, mais uma vez, é uma questão de decisão. Tu tem que decidir que é o direito que tu quer. E no momento que tu decidir, tu vai focar todo teu esforço, teu amor, tudo que tu tem pra dar certo aquilo. Ah, professor, eu fui assim no início, mas depois eu perdi. Tudo bem, mais uma vez. Tudo bem que tu faça o teu máximo, não dê certo e tu tenha que voltar atrás. Mas tu só pode dizer que tu pode voltar atrás com tranquilidade quando tu fez tudo que tu podia fazer para dar certo. Se não deu certo, beleza, vamos pensar numa outra possibilidade. Agora, tu não fez tudo que tu podia e tu fica o tempo inteiro reclamando, pensando, repensando, aí nunca vai dar certo, porque aí tu vai para outra faculdade, vai acontecer a mesma coisa, tu vai para outra faculdade, vai acontecer a mesma coisa. E a gente cansa de ver pessoas que fizeram 2, 3, 4 faculdades, iniciaram, não conseguem terminar porque nenhuma delas é boa o suficiente. Talvez, na maioria desses casos, as pessoas também não conseguem ver o que elas estão falhando para fazer com que essas faculdades funcionem. Um terceiro motivo muito, muito, muito comum para os alunos de direito desistirem do curso. E é o seguinte, gente, infelizmente, a nossa faculdade ela vai requerer algumas habilidades, alguns conhecimentos mínimos prévios à faculdade. Toda faculdade tem um pouco disso, né? Então, por exemplo, quem vai para engenharia sabe que tem que saber um pouco de matemática, que tem que saber se virar bem ali naquelas questões de cálculo. Quem vai para biologia, para química, sabe que tem que ter uma base de conhecimento mínimo para conseguir dar conta das matérias. E no direito? Gente, no direito, basicamente, nós temos que ter um bom conhecimento, uma boa base de português, uma boa base de interpretação, uma boa base de história também, um pouco de geografia para tu entender as questões. Não adianta. Se tu chega na faculdade sem conseguir escrever direito, sem conseguir interpretar um texto, sem saber ler de verdade, tu vai enfrentar muita dificuldade. Outra coisa, alunos que odeiam estudar,
que odeiam ler, que odeiam, sabe, por conta ter que encontrar conteúdos ou resolver problemas, é óbvio que para essa pessoa vai ser muito difícil. Então, eu não estou nem falando aqui de perfil, eu estou falando de características objetivas, qualidades, habilidades objetivas que tu tem que ter para levar o curso de Direito da melhor forma possível. Professora, está querendo dizer que se eu não sei português eu não posso começar a faculdade de Direito? Não, tu pode sim, até porque, felizmente ou não, os vestibulares eles não chegam a selecionar alunos para a faculdade de Direito. Tu passa lá numa geral de matérias, né? O Enem também é assim. E quando tu vai para a faculdade, tu vai ser requerida em situações específicas, em matérias, em habilidades específicas. Agora, se tu não tem o português bem construído, se tu tem dificuldade de interpretação de texto, vai para a faculdade, mas saiba que tu vai ter que desenvolver. Não adianta tu ir para uma faculdade de Direito com um português horrível, escrevendo muito mal, com erros ortográficos, com erros gramaticais, com dificuldade de leitura e achar que tu vai ir de boa, chegar até o final super bem empregado, que vai encontrar um lugar no mercado de trabalho, se tu não tiver consciente de que tu vai ter que melhorar. Ou seja, gente, tudo bem, tu teve um ensino médio, um ensino fundamental com problemas, defasado, a professora no colégio era muito fraco, tudo bem, mas saiba que tu vai ter que correr atrás desse prejuízo. Ah, mas não foi culpa minha, paciência. Depois, quando tu for lá buscar um emprego, ou quando tu quiser advogar, quando tu quiser passar no concurso público, infelizmente ninguém vai te perguntar como que foi a tua base de escola. E sabe de uma coisa bem triste? A faculdade de Direito, ela permite que muita gente se forme, mesmo sem saber escrever direito, ler direito. E é claro que eu não estou falando aqui do básico, né, gente? As pessoas conseguem se virar na escrita. Mas muitas faculdades deixam isso passando. E às vezes a gente não tem como barrar. Uma prova só de marcar, por exemplo, o aluno decorou lá, não sei como ele escreve. Talvez quando ele tiver que escrever, ele tenha uma nota muito baixa, ou ele vá nos grupos e vá na carona dos colegas, não sei. A verdade é que tu vai ter que ter muita consciência de que se tu não fizer para melhorar, vai chegar um momento que a verdade vai chegar um momento que tu não vai mais conseguir enganar. Tem gente que se forma em direito sem saber escrever direito, eu já vi acontecer. Eu já vi pessoas formadas em direito que não sabem usar o bom português, que não sabem falar corretamente. E eu não estou falando aqui de detalhes, tá? Porque eu mesma cometo várias falhas quando eu falo. É uma questão de regionalismo, é uma questão de escolha também, né? Eu sei que eu não estou falando perfeitamente. Agora, existe uma diferença entre falhas que tu comete porque é uma forma de falar e falhas que tu comete porque tu realmente não sabe falar ou não sabe escrever. Sinceramente, eu recebo muitas perguntas de alunos que estão em ensino médio. Faça uma boa base dos conteúdos do teu ensino médio, principalmente português, principalmente a parte de interpretação de texto, principalmente história, questões que vão te fazer ir melhor, que vão te fazer entender melhor a faculdade, filosofia. No meu colégio eu tive muito pouco de filosofia. E depois na faculdade eu tive que lidar muito com isso e até hoje eu sinto uma deficiência. E olha que eu estudei muito sobre isso, né? Gente, entenda. A tua construção, ela começou lá no início, lá na tua pré-escola. Tudo bem que alguns dos pontos podem ter ficado meio mal estudados, mal ensinados por vários motivos. Mas na faculdade tu vai ter que assumir essa responsabilidade. Um dos motivos, então, pelos quais os alunos desistem é porque eles não têm base para construir o conhecimento. Se tu não tem base, tu pode construir a tua base, pode correr atrás, tu pode fazer, mas não te engana. Sem base, a casa cai. Sem base, tu vai construir o teu conhecimento, de vez em quando vai cair tudo. E tu vai ter que reconstruir de novo, mas quando tu não tem base, as coisas caem, entendeu? A verdade é essa. Construa a tua base. Faça aula de português, faça curso de português, leia muito, leia o máximo que puder, isso faz toda a diferença. Agora, não adianta ir para uma faculdade que é basicamente leitura e escrita, sem ter esse mínimo de escrita e de leitura para poder seguir entendendo, para poder estudar, para poder construir os seus conhecimentos. Uma pessoa que não tem o básico, que não tem o conhecimento mínimo, que não tem
o mínimo de domínio nessas matérias, vai ter muita dificuldade e na maioria das vezes, por não perceber isso, a pessoa não vai conseguir levar a faculdade adiante e vai ter que desistir dela. Um quarto ponto que eu percebo que também é uma pedra no sapato dos alunos de direito é o fato de que está na faculdade, tem a base, está estudando, está entendendo, mas chega um momento que começa a perceber que não quer ser juiz, nem promotor, nem advogado, nem delegado, e aí não vê mais caminho, começa a se desesperar, começa a pensar que se tiver que trabalhar com aquilo vai ficar doente, e eu vejo, escuto, leio sobre isso o tempo inteiro. Muitas pessoas que desistem porque têm medo da prática, porque não gostam da prática, porque não concordam com algumas coisas. E é óbvio que isso pode acontecer, e é óbvio que tu pode ir para outra área e ser mais feliz. Mas sabe qual que é a raiz do problema aqui, que eu percebo? É que muitos alunos não têm ideia das possibilidades que a gente tem na faculdade e que não abrangem concurso público ou advocacia privada. Existem outros caminhos, existem outras possibilidades. Eu sou professora, por exemplo. Eu nunca me vi como um concurso público, até já pensei, mas eu nunca senti que eu seria a juíza, sabe? Nunca senti que eu deveria fazer um concurso para promotora. Delegada jamais, imagina, tem que fazer natação no curso, na seleção. Já era, nunca conseguiria. Mas tu entende que a gente tem que encontrar outros caminhos e eles existem. Por exemplo, na advocacia privada mesmo, tu pode encontrar os advogados mais comuns, que é aquilo que a gente conhece, aqueles que vão lá em audiência, aqueles que ficam processando as pessoas por bons motivos, muitas vezes, né? Mas existem advogados que só atuam na parte consultiva, ou seja, advogados que só vão estudar e apresentar o caso para o cliente, apresentar o caso para outro advogado que vai ser o responsável por dar seguimento. Entende que existem várias possibilidades em que tu não precisa seguir exatamente aquilo que todo mundo fala que tem no direito? Ademais, existem muitos outros concursos públicos além do de juiz, promotor, defensor público e delegado. Esses são o que a gente escuta falar o tempo inteiro. Mas se tu não te vê em nenhum daqueles cargos, tu te desespera? Não. Existem concursos públicos para quem é formado em direito e para quem é formado em qualquer faculdade que tu pode fazer, que tu pode te encontrar de acordo com aquilo que tu gosta. Tu não gosta de aparecer, tu não gosta de ter que falar, tu não gosta de, enfim, várias coisas. Existem concursos que tu vai ficar lá na tua mesinha, fazendo as tuas coisas, lidando com direito, certo? E tudo bem. Agora, qual é a questão? A maioria dos alunos desconhece as possibilidades. A gente conhece aquilo que todo mundo fala. A gente não entende o que mais a gente pode fazer. A gente não consegue ver outras perspectivas. Ah, eu não quero advogar para defender bandido e criminoso. Péssimo, né? É o tipo de frase que é péssima. Mas, gente, não existe só advocacia criminal. E mesmo assim, o advogado criminal, ele não defende só bandido, criminoso, etc e tal. Isso é um erro que a maioria das pessoas comete, que a gente escuta e que a gente fica replicando. Tu não é obrigado a fazer isso. Existem muitas opções dentro da advocacia privada e dentro de outras áreas. Ah, professora, eu não quero nada disso. Bom, existem novos empregos, novas perspectivas para os bacharéis em direito que entendem de lei e que podem dar consultoria jurídica. Gente, existem muitos caminhos. Agora, a pessoa faz direito, só conhece 2, 3 possibilidades de carreira, não se vê em nenhuma. E aí, se desespera, né? Gente, a gente tem que conhecer mais. Tu tem que saber as tuas possibilidades. Tu tem que, durante a faculdade, ir conhecendo, ir provando, ir testando, para ver o que dá certo para ti e o que não dá. Eu te garanto que com o direito tu pode fazer algo que tu ama, que tu seja muito feliz, assim como eu e assim como muitos profissionais. Então, olha, a questão é, a maioria dos alunos desconhece tudo o que eles podem fazer e por esse motivo acabam desistindo do curso porque não se veem como uma coisa ou como outra. Não existem só 4 cargos públicos, não existe só um tipo de advogado, não existe só um tipo de carreira. Tu pode fazer muitas coisas de acordo com o teu perfil, de acordo com aquilo que tu quer fazer. Quinto ponto, muito comum também, gente, olha só. A gente vê séries da Netflix, a gente vê filmes sobre advogados e juízes e promotores, a gente vê séries e filmes e a TV mostrando faculdades de direito e como tudo é muito divertido, bonito, principalmente as faculdades de direito dos Estados Unidos.
E o que acontece? A gente cria na nossa cabeça uma ideia das coisas que vão acontecer, de como a faculdade vai ser, quando a gente chega na hora e vê que é uma faculdade comum, uma sala comum, com cadeira, com mesa, com professores comuns e pessoas comuns, a gente se frustra. Basicamente, vai acontecer um primeiro impacto de realidade, tá? Primeiro choque de realidade. Quando a gente imagina uma coisa incrível, chega lá, a faculdade é muito parecido com o colégio, é muito parecido ali com o jeito que a gente estudou a vida inteira. Perfeito, mas qual que é o segundo grande choque que esse realmente acaba impactando para que muitos alunos abandonem a faculdade de Direito? O fato de que muitos alunos acham que vão chegar, sentar no primeiro dia de aula, já vão falar sobre crimes hediondos, sobre tribunal do júri, sobre coisas incríveis. Não é assim que funciona. Gente, as pessoas acreditam que vão chegar na faculdade, que vão começar a ter aula, que vai ser um amor à primeira vista e que tudo vai, a partir dali, ser um monte de borboleta e rosas que vão fazer a tua vida mais feliz. Cai na real, não existe isso. Faculdade de Direito, assim como qualquer estudo, vai ter os seus momentos muito legais e vai ter os seus momentos muito chatos. Vai ter as matérias que tu vai adorar e vai ter as matérias que tu vai odiar. E quando tu não tem essa consciência, tu chega na faculdade esperando algo que tu nunca viu, é muito forte o impacto. Quando tu acha que tu vai sentar e a aula inteira vai ser muito amada, feliz, vai ser assim, aquele amor à primeira vista, tu vai sim te decepcionar, tu vai perceber que não é aquilo. E gente, isso é ser muito mirim, é ser muito imaturo e infantil. Mas eu entendo que muitos de nós passem por isso. Por quê? Porque a gente cria uma imagem e a gente não se prepara para chegar lá e a realidade ser diferente. A aula vai ser chata sim, muitas vezes. Muitas coisas tu não vai querer estudar. Em muitos momentos tu vai estar com sono, tu vai estar cansado. Em muitos momentos tu não vai entender o que o professor falou. Faz parte. Esteja preparado para isso. Agora, se tu viver sempre no mundo cor-de-rosa, é óbvio que a realidade vai chegar e vai bater muito forte. Muitos alunos desistem porque não têm as matérias que queriam ter no primeiro semestre. Porque queriam entender de tribunal do júri e processo penal no primeiro ano de faculdade, alguns meses de faculdade. Isso não vai acontecer, gente. Não acontece porque tu precisa ter uma construção de conhecimento. Ah, o primeiro semestre é só matéria que enrola, é só matéria que não fala de direito, é só um monte de bobagem. É? Pois é, depois lá na frente tu vai precisar dessas matérias. E tu tem essa base justamente para conseguir construir o teu castelo. Lembra que a gente falou? Se tu não tem base, uma hora vai cair ali aquele conhecimento que tu construiu. Tem essa noção. O início da faculdade, de forma geral, são aqueles conhecimentos que tu tem que ter para conseguir chegar a um nível mais alto, de compreensão no mínimo, ali, de detalhes. Quando a gente vai ler algumas sentenças, algumas decisões judiciais, tu consegue perceber que são detalhes, que são vírgulas, que fazem com que a decisão seja para um lado ou para outro. Se tu fica sempre querendo só o mais interessante, o mais básico, o mais, aquilo que é muito legal, que faz com que eu fique muito animado, gente, isso não vai ser o suficiente. Porque na hora de decidir, o juiz vai ter que se fundamentar e vai ter que entender vírgulas do processo, vírgulas da lei. E se tu não sabe, por exemplo, interpretação, hermenêutica, se tu não entende o porquê que aquela norma foi construída daquela forma, se tu não entende o como, de que forma aquela norma tem que ser aplicada, tudo vai para os ares. Às vezes é uma vírgula que determina a vitória ou a derrota. É uma vírgula que faz com que tu vença ou que tu perca. Ou que tu consiga algo ou não consiga. Entende o que eu quero dizer? Para de esperar, ou não espere, se tu ainda não começou na faculdade, não espere que tu vai ter só momentos bons, felizes, que tu vai te apaixonar desde o início. Pode ser que isso não aconteça. Pode ser que tu precisa criar uma intimidade com o direito antes, para então conseguir entender, gostar, aprender a estudar, ser feliz estudando direito. Se tu não der tempo ao tempo para isso acontecer, esquece. Amor à primeira vista já é uma questão muito questionável, né? Paixão à primeira vista até pode ser, mas amor à primeira vista é difícil. Tratando de um lado aí mais complexo, a gente sabe que o amor é algo construído. É diferente, é uma relação diferente, é algo que tu tem que ir formulando com o tempo. Então, se tu não amar de primeiro momento, dá um tempo para tu aprender, para tu verificar quais são as possibilidades, para tu entender um pouco mais antes de desistir do curso, porque tu não amou todas as aulas desde sempre. Não gostar um pouco do curso de Direito, na minha percepção, faz parte.
Assim como vai fazer parte em qualquer curso. Tem matérias que não te interessam, que tu não gosta, tem matérias que tu acha chata, mas que para outras pessoas são interessantes. Então, cada um vai ter a sua construção. Não espere que tu vá amar o tempo inteiro e desde o início, porque isso é muito, muito, muito difícil de acontecer. Sexto e último ponto que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje é algo que realmente eu mesma só percebi nos últimos tempos. E é o fato de que muitos alunos se comprometem com os resultados, mas não se comprometem com o processo. Eu poderia dizer, com certeza, que esse foi um dos pensamentos que mais me ajudaram nos últimos tempos a mudar coisas na minha vida. Mas eu percebo como as pessoas fazem isso e como na faculdade de Direito isso também acontece. Então deixa eu te explicar. As pessoas pensam em como elas vão ser felizes quando forem juízes, promotoras, delegadas, advogadas ou o que elas quiserem ser na carreira. Só que elas não percebem que para chegar lá existe um longo caminho para ser percorrido, um caminho que vai exigir esforço, que vai exigir alguns sacrifícios, que vai exigir estudo. Então, a gente não pode apenas se comprometer em se ver lá na frente, em alcançar aquele objetivo, se a gente não estiver comprometido com o caminho que a gente tem que seguir. Tu quer seguir alguma das carreiras jurídicas? A faculdade é o primeiro passo. Os 5 anos da faculdade são o primeiro passo de muitos passos que tu vai ter que dar. Sem a faculdade, jamais tu vai conseguir ser juiz, promotor, delegado ou qualquer carreira jurídica que tu deseje. Então, gente, a ideia é, a gente não pode mais ser criança e apenas focar naquilo que a gente quer se a gente não souber que a gente vai ter que fazer algo para chegar até lá e se comprometer em fazer aquilo. Tu vai ter que estudar, vai ter que fazer prova, vai ter que apresentar trabalho, vai ter que fazer resumo, fazer questões. Se quiser algo mais para frente com um concurso público, vai ter que fazer uma prova, vai ter que ser selecionado. Se quiser ser advogado, vai ter que passar na OAB. Então, tu entende que existe um longo caminho até lá e que a gente tem que se comprometer todo dia com essa construção? Eu sei que é uma ideia que talvez seja até difícil de ser explicada e entendida, mas a verdade é a seguinte. Se tu quer alcançar alguma coisa, tu vai ter que no teu dia a dia se comprometer todo dia com aquilo. É excelente, eu sempre recomendo que tu imagine tu alcançando os teus sonhos e chegando onde tu quer, isso é muito bom. Agora, não adianta viver de sonho, tu tem que fazer alguma coisa para que aquilo funcione e para que tu consiga chegar lá. Se tu não tiver faculdade de Direito, tu não vai conseguir alcançar outros elementos, outros sonhos dentro dessa área jurídica. Então, gente, é o seguinte, o dia a dia da faculdade, estar em aula, estudar, ler, buscar mais livros, buscar artigos, escrever artigo, pesquisar, apresentar trabalho, tudo isso é apenas o processo que tu vai ter que sofrer, que tu vai ter que realizar e ultrapassar para poder alcançar o que tu deseja. Sonha sim, mas lembra que se tu não fizer hoje e amanhã e depois de amanhã e pro resto dos dias ao longo dessa trajetória, não tem como tu conseguir. É muito importante que tu te comprometa com a tua faculdade, que tu te comprometa com o momento que tu tá agora e que tu faça o que tem que ser feito. Aqueles momentos de insegurança, de medo, de incerteza, eles vão vir, certo? Faz parte. Mas quando tu tá focado em fazer o que tem que ser feito, simplesmente tu consegue deixar eles de lado mais fácil. Então, o dia que tu consegue estudar, o dia que tu revisa lá a matéria, que tu lê, o dia que tu faz questões, o dia que tu lê informativos, são dias que tu te sente mais forte e mais perto de chegar onde tu quer. É isso. Comprometa-se com o processo. Por que os alunos desistem? Porque eles deixam a matéria acumular, porque eles não conseguem entender o que estão estudando hoje, porque não estudaram bem no semestre passado, porque vai virando uma bola de neve, porque eles vão se desesperando, porque eles conseguem perceber que o sonho está ficando mais distante, porque eles não estão estudando e fazendo o que tem que fazer, e aí muitos desistem porque não entenderam, porque não conseguem entender, porque a faculdade é muito difícil, porque ir na aula sempre, assistir aula é muito difícil. São escolhas, certo? Se tu não te comprometer com o processo para chegar lá onde tu quer, não tem como tu conseguir. É todo dia. São sacrifícios diários e até chega um ponto que o sacrifício ele vira uma coisa boa, porque tu te acostuma a estudar, a estar bem informado, a entender dos assuntos, a ir para a aula e entender o que o professor está falando.
Então, gente, muita gente desiste da faculdade justamente porque se compromete em chegar lá, naquele ponto final, mas não se compromete em fazer o caminho, em dar o passo a passo, em dar um passo por vez para chegar naquele lugar. Isso é muito importante, a gente vai ter que falar muito ainda sobre essa construção de mentalidade, mas tem na tua cabeça que se tu não te comprometer a fazer hoje o que tem que ser feito, cada vez mais o teu sonho vai ficando mais difícil na tua percepção. Agora, quando tu faz o mínimo, todos os dias, construindo aos poucos o teu caminho, tenha certeza que a segurança vai vir e tu vai te sentir muito melhor contigo mesmo também com a escolha que tu fez, que é a faculdade de Direito. Certo, gente? O vídeo de hoje é um vídeo que faz com que a gente reflita sobre muitas questões. Se tu tá pensando em entrar na faculdade de Direito, sugiro que tu pense sobre isso. Eu tô trazendo aqui a nata do meu pensamento, certo? Aquilo que eu demorei muito tempo para entender. Se tu tá na faculdade e tá feliz, toma cuidado com o que tu tá fazendo, porque tu não crie situações em que daqui a pouco tu vai se sentir infeliz, não realizado com o direito. E se tu tá infeliz, pensa e reflete sobre todos esses pontos para ver se tu tá realmente infeliz porque tu não gosta do direito ou se tu não tá fazendo a tua parte e é isso que tá causando toda essa tristeza, essa decepção, essa frustração com a faculdade. Ok? Comenta aqui embaixo depois se tu concorda, ou se tem alguns outros fatores, ou se tem mais alguns motivos que tu vê acontecer com frequência. Eu fico muito feliz em receber sempre o teu comentário. Agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.